Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião dominical do Centro Espírita Irmã Catarina. Hoje, nos nossos encontros no Kardec, estaremos recebendo o nosso grande amigo Edgar Miguel. Estamos recebendo o Edgar Miguel naquele formato que vocês já estão acostumados, ou estão se acostumando, de fazer tipo um pinga-fogo, uma entrevista com o nosso amigo, no caso hoje, o Edgar. Comigo hoje estão o Wagner, que vou mostrar para vocês, e pedir a ele que dê a boa noite dele. Olá, Osmar. Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos. Uma boa noite para todos. Obrigado pela oportunidade. Vamos aprendendo um pouquinho mais, né? Exatamente. Obrigado, Wagner. A Renata Fabiana também está conosco. Eu não consigo... Oi, boa noite a todos. Eu não estou conseguindo te ouvir, Osmar, mas acho que tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, e principalmente sendo o Edgar o nosso entrevistado da noite, né? Tenho certeza que será muito produtivo. Obrigado, Renata. E também a Lília, que está dando prazer da sua companhia com nós hoje. Seu boa noite, Lília. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, pela oportunidade. E, como disse a Renata, tenho certeza que com o Edgar a noite vai ser muito produtiva e muito legal. E a estrela da noite, nosso amigo Edgar. Edgar, por favor, seu boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que estão conosco. Muito obrigado pelo carinho. Por isso que é bom estar aqui. A gente é sempre tão bem recebido, com tanto carinho, que dá vontade de ficar e voltar muitas vezes. Muito obrigado pela generosidade de vocês. E será sempre muito bem-vindo, Edgar. Obrigado. Meus amigos internautas, hoje, então, eu quero agradecer pela presença de cada um de vocês. É sempre um prazer estar com vocês. Vocês sempre se lembram também, já conhecem o nosso esquema e sabem que as suas perguntas serão muito bem-vindas. Então, vocês podem escrever aí no Facebook as perguntas, que na medida do possível nós faremos a resposta. Se a gente não conseguir responder aqui por causa do nosso tempo limitado, certamente ao longo da semana, o Edgar, eu, nós todos, procuraremos responder lá nos seus comentários. Então, se tem algum problema, alguma dúvida, esse é o momento para vocês se comunicarem conosco e resolver todas essas dúvidas, que serão muito bem-vindas. Nesse momento de abertura da nossa sessão, eu convido todos vocês a colocarem seu copo d'água, sua garrafinha d'água para fluidificar, aproveitar as vibrações da noite, né? E depois, devagarinho, ao longo da semana, tomando essa aguinha. Acho que é sempre muito bom a água fluidificada. Mas eu quero convidar todos vocês também a fazer a nossa prece de abertura, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, nosso Pai de amor e bondade, elevando os pensamentos a Jesus, nosso irmão, nosso querido amigo, elevando os pensamentos a toda a espiritualidade amiga, que certamente está aqui conosco, nos protegendo, nos incluindo, e pedindo a Deus, nosso Pai de amor e bondade, dizendo a Ele que estamos iniciando mais uma noite de estudos evangélicos e filosóficos. Para isso, meu Deus, pedimos a sua assistência, a assistência dos vossos mensageiros, a fim de que esclareçam nossas inteligências, a fim de que nos deem o discernimento necessário, para que possamos bem compreender e aplicar os ensinamentos do nosso irmão Edgar Miguel. Agradecemos a Jesus por permitir que estejamos juntos mais uma vez para estudar suas palavras e agradecemos também a presença de todos os nossos amigos internautas que estão conosco nesse momento, através da internet, obviamente, compartilhando desses momentos de estudo, de reflexão, e pedimos a Deus que abençoe e cubra de bênçãos a todos esses amados irmãos. A espiritualidade amiga, que como sempre nos presenteia com sua sempre carinhosa presença, agradecemos pelas suas boas intuições e pelos bons fluidos que certamente estão nos doando nesse momento. Finalmente, agradecemos a Jesus por permitir que nossa amada Mãe Catarina esteja conosco e que presida essa nossa sessão. Que assim seja. Meus amigos, o tema da nossa conversa de hoje é lágrimas e sacrifício. É um tema bastante interessante. Quando o Edgar me falou sobre ele, eu fiquei muito feliz, porque a gente pode divagar muito sobre esse assunto. E eu até combinei com ele que antes de começar a fazer as perguntas, né, eu ia falar uma coisinha só para vocês.
que acho que todos nós sofremos, todos nós temos dores, todos nós temos sofrimentos. E todos nós choramos de tristeza ou de alegria, apesar que a gente só lembra das lágrimas de tristeza. Mas o fato é que dentro de cada um de nós, dentro de cada pessoa, tem dores que ninguém conhece, sacrifícios que ninguém viu, cicatrizes que ninguém cuidou. Há sentimentos que ninguém pode julgar, porque ninguém chorou as mesmas lágrimas, ninguém sofreu a mesma dor que cada um de nós. Cada um de nós sabe realmente o que tem no coração e que ninguém no mundo pode se dar ao luxo de julgar. Então, falar de lágrimas e sofrimentos é muito individual. Certamente esse tema vai tocar no coração de cada um de vocês e a gente espera realmente que ao final da nossa sessão de hoje nós possamos estar mais consolados, mais felizes, mais conhecedores dos ensinamentos de Cristo. Seja bem-vindo, Edgar. Seja bem-vindo, Wagner, Renata, Lilian, e sejam bem-vindos todos os nossos internautas. Prontos para começar? Sim. Opa, vamos lá. Preparado, Edgar? Acho que sim. O nosso primeiro perguntador de hoje é o meu amigo Wagner. Não, qual a tua pergunta para o Edgar? Vamos lá. Edgar, já vou no meio do tema. Ok. No aspecto religioso, quando falamos em sacrifício, lembramos de Jesus na cruz. A morte dele ficou como exemplo maior de sofrimento para a humanidade. Fale um pouco para nós a respeito desse culto ao sofrimento que o ser humano insiste em fazer. Muito bom, muito bom. Olha, eu acho que ao longo da história, o sofrimento tem sido visto de forma diferente. Se a gente pega, por exemplo, as obras, principalmente as obras mediúnicas, né, Emmanuel, vamos nos ater a Emmanuel, nos seus romances, passam muito pela época de Jesus, como Ave Cristo, mesmo Paulo Estevão, a gente vai ver alguns personagens importantíssimos, como Paulo, como Pedro, né, que quando eles se encontravam, eles relatavam com alegria os sofrimentos e os sacrifícios que eles faziam em nome do Cristo. Esse era o conteúdo principal das suas conversas. Pedro voltava das suas peregrinações, Paulo, das suas grandes viagens, e contava o quanto ele sofreu por amor ao Cristo. Então, por que isso é importante? Isso deve ser importante por algum motivo que talvez a gente não compreenda adequadamente, né? Hoje, a nossa cultura ela é contra o sofrimento. O sofrimento, ele não é estimulado, nem deve ser, né? Nós estamos aqui, não desejamos ir atrás do sofrimento dentro dessa conotação, né? Como sendo culto a tristeza, porque sofrimento e tristeza podem ser coisas bastante diferentes, né? Porque eu acho que, nos dias de hoje, tudo que não seja alegria é condenável e é evitado a todo custo, né? Para tudo, a gente tem remédios que visam transformar a nossa tristeza em alegria, né? No que me parece um engano tremendo, como se a tristeza fosse apenas falta de lítio, né? Falta de algum metal raro no nosso cérebro. Nós, espíritas, precisamos nos lembrar que o nosso cérebro, o nosso corpo, ele expressa o que ocorre dentro de nós, dentro do ser. Porque se a gente se esquecer de que nós somos um ser imortal, um espírito, um ser, prefiro chamar de ser, vivendo uma experiência encarnada e temporária, se a gente esquecer dessa importantíssima informação, a gente toma o todo pela parte, né? Então, nós não somos o nosso cérebro não manda em nós,
O nosso corpo nos influencia, evidentemente, né? É uma relação de mão dupla entre nós e o corpo, mas a nossa vontade, o que acontece no nosso ser, são coisas soberanas. Então, o sofrimento, no meu entendimento, ele é colocado pela espiritualidade muito mais como um momento trabalhoso para a alma, sabe? Um momento trabalhoso para a alma. Olha só a diferença de visão, a diferença de significado mesmo. Hoje a conotação de sofrimento é alguma coisa ruim. Ruim, né? Mas a gente vê vários textos doutrinários nos falando da importância da dor e que nos ensinam a como viver bem esta dor. Não foi isso que o Cristo disse, que você tão bem citou? O Cristo não nos ensinou a viver os momentos de dor? Não foi assim? Né? Olha a dignidade que está clara está claro em cada momento onde ele foi julgado, onde ele foi criticado, onde ele foi cuspido, onde ele foi maltratado fisicamente e, enfim, crucificado. Qual é a dignidade? Qual é a postura dele? Né? Sofreu o Cristo? Não acredito. Sentiu dores? Certamente. Sofreu? Não acredito. Não acredito que tenha sofrido como a gente sofre. Porque a nossa dor, o nosso sofrimento, no meu entendimento, na maioria das vezes, se chama revolta. Nada mais que isso. Se chama não me conformo, se chama repulsa, se chama rejeição ao que estamos vivendo. Não foi esse o sofrimento do Cristo, nem é esse o sofrimento que a espiritualidade superior está nos indicando como sendo aquela que nós precisamos ressignificar e desenvolver e viver. Será que eu respondi sua pergunta? Muito obrigado. Na linha daquilo que eu havia imaginado. Obrigado. Fico contente. Muito obrigado. Estamos em sintonia. Obrigado, Wagner, pela pergunta. Edgar, é verdade, né? A aceitação faz parte disso, né? Ela é o grande trabalho, Osmar. Não é? Seja feita a tua vontade. Se a gente sofrendo, como a gente costuma sofrer agora, a gente não está aceitando. Pois é. Renata tem uma pergunta também. Vamos lá. Foi errado, desculpe. Cadê a Renata? Está aqui. Renata? Olá, tudo bem? Então, nessa linha de raciocínio, nós podemos concluir que sem lágrimas, suor e trabalho, né, o suor no sentido do sacrifício, a gente não consegue evoluir. Você concorda comigo? Olha, Renata, durante bastante tempo eu me perguntei, e perguntei para o Pai também nas minhas reflexões, mas Deus, o nosso caminho tem que ter lágrimas. Lágrimas não, tem que ter dor mesmo. Né? Isso faz muitos anos já que eu faço essa pergunta, né? E analiso filosoficamente, analiso o ser humano, né? E concluo que sim, nós precisamos da dor ainda. Mas aí eu gostaria de significar um pouquinho essa dor a que eu me refiro. Dor aí é aquilo que vai contra o caminho. Dor é o que sentimos toda vez que alguma coisa interrompe o nosso jeito de caminhar. Ou seja, nos contraria. Então, esta dor que vai contra os nossos planos atuais, importante, ela é necessária. Por quê? Porque não sabemos fazer planos. Não que gerem felicidade verdadeira. Nossos sonhos são sonhos infantis, de criança. E não vão nos levar, tô generalizando, é claro, não vão nos levar à maturidade que gera
que gera sabedoria, que gera paz íntima e, portanto, felicidade. Quantas vezes a gente chora e fala, puxa, eu não sonhei que a minha vida seria assim. E se a vida é diferente, eu preciso concluir que nós sonhamos errado. E é por isso que sofremos, porque estamos contrariados. Só por isso. A vida não está errada, gente. Olha só, a vida não está errada, já que ela é a expressão do amor do Pai por nós. Então, sim, Renata, eu entendo que ainda durante muito tempo nós precisamos da dor que nos corrige, que retifica os nossos caminhos, a nossa forma de pensar e, fundamentalmente, acima de tudo, retifica, corrige, equilibra o que sentimos. Porque se eu puder localizar a parte mais infantil do nosso ser, como se ele fosse divisível, né? Pelo menos para a gente analisar, se eu puder analisar qual é a parte mais infantil, eu preciso concluir que é a parte do nosso sentimento. Ainda um bebê mimado, né? Que faz birra e é bastante mal educado. Exatamente isso. E quem sabe um dia todos nós vamos bem dizer a dor, né? A grande amiga a dor, né? Sim, mas vamos chegar nesse ponto, Renata. Nós vamos ajoelhar diante dessa mestra um dia e agradecer o tamanho do bem que ela nos fez. Olha a imagem que um dia me chegou sobre isso. Imagine que o nosso pai seja um Michelangelo, um dos maiores escultores que já houve. E nós sejamos um bloco de um preciosíssimo mármore, o mais precioso que há, né? A dor é o cinzel, né? É a ferramenta que vai esculpindo a obra-prima que já está dentro deste mármore e que precisa retirar o excesso, retirar o que atrapalha, o que desequilibra essa obra-prima, né? Nós somos, então, um diamante que precisa ser lapidado. E a lapidação desgasta, fere, dói, né? O pai pede que, para a gente sofrer menos, que a gente não rejeite a dor que nos educa. Com certeza. Perfeito, Edgar. Perfeito. Trata, viu? Mas só precisamos aceitar isso, né? Porque a gente não aceita. Sim, É perfeito, sim, mas a gente não aceita. Com certeza. Mas o aceitação. bom é que depois que você toma distância daquela dor, aí você consegue ver o quanto ela foi importante, né? É verdade. Só tomando distância, né? Sim, sim, verdade. Edgar, eu vou pedir licença para você e para todos os nossos internautas, porque tem muita gente vendo, eu não posso citar o nome de cada um. Mas eu tenho que citar o nome de uma pessoa que está olhando, está assistindo junto conosco aqui. É um amigo querido, que eu não vejo há 30 anos, mora em Campinas e está conosco aqui. É o meu amigo Wilson Borges. A gente chama o Wilson de professor. Wilson, seja bem-vindo. Quantas vezes você puder estar conosco, viu? Você vai ver como é gostoso participar aqui das nossas reuniões, né? Então, seja sempre bem-vindo, Wilson. Um abraço para você. Um abraço para todos, na verdade. Vamos falar com a Lília? Vamos lá. Então, Edgar, uma vez eu li que nas grandes provações a gente consegue sair mais facilmente vencedor. Como nas doenças, no luto, porque a gente se apega mais a Deus e se abre para a espiritualidade. Então, seria correto dizer que são nas pequenas coisas do cotidiano que estão as nossas maiores provações? Nossa, sem dúvida. Sem dúvida. A gente, olha só, que interessante. A gente lê os livros do Chico, né? Então a gente pega Paulo, a gente pega Alcione do Renúncia, meu Deus, o que ela faz. A gente pega esses grandes livros, não somente do Chico, e a gente pega o Chico, né? A gente pega um Gandhi, uma Madre Teresa, fala, meu Deus, né? E parece que a gente prossegue a vida e se prepara para quando vai cair o céu na nossa cabeça, né? Não, eu vou estar preparado. Quando chegar uma aprovação desse nível, certamente Deus está me mandando e eu vou fazer.
E a gente se prepara. E é possível que a gente se decepcione depois de 30 anos, porque não chega. Não chega o câncer, não chega o tumor, a gente não fica 20 anos de cama, porque isso não acontece com todo mundo, tá certo? Aí fala, meu Deus do céu, qual que é a minha missão, então? O que eu vim fazer nesse mundo? E a gente se esquece que o Pai é misericórdia e amor. E nós não viemos aqui para sofrer. Vou repetir. Nós não viemos aqui para sofrer. A gente veio aqui para aprender a viver. Se a dor é necessária, é só por conta da nossa dureza. Só por isso. Quando eu disse há pouco para a Renata que sim, nós vamos conviver com a dor durante muitos anos ainda, é por conta da dureza do nosso coração. É por isso que ela é necessária. Não que essencialmente ela seja necessária, não que ela seja obrigatoriamente necessária. Sejamos flexíveis, sejamos de boa vontade, aceitemos a vontade do Pai e não a nossa, e ela não terá lugar na nossa vida. E aí, como Deus é misericórdia, como o Pai nos ama, e como Ele é sábio, não vamos esquecer disso, Ele é sábio. E a sabedoria diz, e a gente já percebe isso nas escolas, que o aluno precisa começar das lições simples para as lições complexas, para as lições fáceis, para depois chegar nas lições difíceis. E é exatamente assim que a vida, grande mestra, né, usa também dessa pedagogia. Então nós começamos tendo que, por exemplo, perdoar minúsculas situações, minúsculas ofensas, minúsculas contrariedades que acontecem ali no trabalho, dentro de casa, né? Bem pequenininhas, que não custaria quase nada para a gente aprender. Quase nada. Mas a gente completamente distraídos do que para que serve a vida. Completamente distraídos do milagre que acontece a cada instante, do milagre de amor, da expressão do amor divino em cada segundo. A gente perde essas lições e depois, quando chegam as mais ou menos grandes, não estou falando das grandes, as mais ou menos grandes, como por exemplo, como que eu diria, não sei, um pouco mais impactante, a gente não sabe nem por onde começar a fazer. E aí, quase que desmoronamos numa fragilidade gigante, real. Por quê? Porque a gente estava distraído, acreditando que aqui é um parque de diversões, e a gente estava olhando para o parque de diversões como se fosse de verdade uma criança, né, distraída. Sabe aquela criança que anda distraída se perde do pai e da mãe? Somos nós. A gente anda achando que a gente tem que trabalhar, tem que criar os filhos, que a gente tem que ter dinheiro, que a gente tem que fazer tudo isso. Mas a questão é como a gente faz isso. E por que que a gente faz isso? Esse é o grande X. Porque não basta fazer, gente. Tem que saber por que faz. Não basta a gente se movimentar. A gente tem que saber pelo quê e por que a gente se movimenta. Então, sem dúvida, os grandes desafios são quase imperceptíveis na nossa vida. E são eles que, se bem feitos, se percebidos e aprendidos com ele, nos habilitam aos grandes voos, aos grandes trabalhos da vida, né? Porque algumas situações, a maioria das grandes situações da vida de uma pessoa são só trabalhos, que a bondade do Pai, reconhecendo que já somos capazes, nos envia para que a gente possa aprender a ser feliz e ajudar aqueles que nos observam também a serem felizes. Perfeito. Perfeito. Que bom que você concorda. É isso mesmo. Obrigado, Lívia. Ótima pergunta. Edgar, o Milton, nosso amigo lá do Centro Espírita de Santa Catarina, ele fez uma pergunta para você, aqui pelo Facebook. E, aliás, pessoal, mandem suas perguntas. Estamos aqui para tentar respondê-las, tá? O
Milton fez a seguinte pergunta: como perceber o sofrimento do irmão ao seu lado, se hoje a sociedade relaciona sofrimento com fracasso e por isso tentamos escondê-lo? É isso mesmo, Milton. Olha, dizem que para um bom observador o pingo no i basta, né? É um desafio de verdade, né? Mas não deixa de ser também, como todo desafio, uma grande oportunidade. É um desafio no sentido de que nós precisamos apurar ainda mais a nossa capacidade de observação. E eu acho que, veja que eu acabei de dizer que nós estamos muito distraídos. O nosso egoísmo natural do nosso nível, né? E de novo, me desculpem, eu estou generalizando, e me incluindo, evidentemente, o nosso egoísmo natural do nosso nível evolutivo nos faz estarmos bastante preocupados somente com a gente, somente com os nossos interesses, com nossos sonhos e objetivos. Quase não enxergamos o outro. Quase nem percebemos que ele está ali, do nosso lado. Quanto mais próxima a pessoa e quanto mais tempo ela está ali, parece que menos a gente verdadeiramente a percebe. Verdadeiramente. Quando eu digo que nos falta percepção real, eu estou me referindo a quanto tempo do dia a gente para pensar numa pessoa, pensar sobre uma pessoa que convive conosco e se pergunta: será que a pessoa é feliz? Será que a pessoa que convive comigo está bem? Será que essa pessoa está se realizando na vida? Essas perguntas, elas são o começo de uma indicação de que a gente está saindo da ostra, da casca da ostra do egoísmo, e começa a se abrir a uma percepção mais profunda. Eu não considero que mesmo nós ocultando as nossas lutas íntimas, elas sejam impossíveis de serem detectadas a um bom observador. Até porque a gente não pode esquecer que nós, como ser, temos imenso poder e precisamos treinar esse poder, treinar a percepção, a intuição, a percepção das vibrações. Mas só que para isso a gente precisa querer, a gente precisa estar aberto, a gente precisa estar atento ao outro. Estamos de verdade interessados no bem do outro? Cada um precisa responder. Porque se estivermos, nós encontraremos meios de descobrir se a outra pessoa está bem ou não. De certa forma, é um pouco cômodo que a gente aguarde que o outro peça ajuda, para que nós, todo magnânimo, estendamos a mão. Será que a gente não deve imitar a bondade do Pai, que nos ajuda antes da gente pedir, antes da gente pedir para Ele, ou pedir para um amigo, ou para alguém que nos socorra? Então, é um desafio, mas é também uma oportunidade. Muito bom, Edgar. Nós temos uma amiga nossa também, o nome dela é Nisley, e é só para dizer para ela que nós todos estamos orando pela mãe dela, né? Ela acabou de sofrer uma perda muito séria agora, está pedindo ajuda, e não se preocupe, a providência divina é enorme e ninguém está desamparado. E certamente essa mãe está muito bem amparada também. Tenha fé, minha irmã. Wagner, tua vez. Vixe. Vamos lá. É que o Edgar, ele responde de uma tal maneira que ele engloba as nossas perguntas. Eu tenho que reinventar algumas coisas aqui.
Mas, ó, lembra que eu falei que vai ser um bate-papo, né? Um bate-papo. Então, pega vamos alguma lá. coisa e vamos em frente. Vamos em frente. Comente um pouquinho para nós, Edgar, aquela famosa passagem de João, em que Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Que mundo é esse que ele venceu? Ah, como é consoladora essa parte, viu? Porque quando ele diz eu venci o mundo, significa que nós também podemos. E venceremos. Venceremos. Né? Por isso que é bom a gente ter bom ânimo. Né? Porque a ninguém está impedido vencer o mundo. O mundo é um mundo sem Jesus, Wagner. É um mundo. E o que é o mundo sem Jesus? É um mundo sem essa visão. Né? O mundo é um mundo materialista. E quando eu falo muito materialista, a gente precisa entender que não é um mundo. É um mundo sem a visão espiritualista, sem a visão da realidade da vida. Né? E que realidade é essa? É a realidade que o Cristo nos trouxe, de uma forma mais simbólica, evidentemente, apesar que ele também foi claro sobre isso, mas que a doutrina espírita colocou uma lente de aumento e ampliou, traduzindo, trocando em miúdos, que mundo é esse? E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade da sua pergunta, que sem dúvida é excelente também, para que a gente reveja que mundo é esse que, se visto por todos nós desta forma, transformará imediatamente a nossa vida para uma vida melhor, mais fácil de ser vivida, menos tão trabalhosa, menos sofredora e mais feliz imediatamente. O mundo que o Cristo coloca para nós e que a doutrina espírita amplia ou traduz, como queiram, é o mundo que diz que nós somos imortais. E que tudo aqui, na existência em que vivemos, encarnados, é temporário. Tudo é temporário. Que a única coisa permanente é aquilo que a gente constrói verdadeiro dentro de cada um. Mas dentro de cada um não é esse mundo temporário. Né? Por isso que vale, tudo aqui é temporário. A família estruturada dessa forma é temporária, porque vale a família do sentimento, né? A família real, né? Que o amor liga, né? E que, sendo temporária e havendo um pai soberanamente justo, bom, sábio, nós vivemos dentro de uma experiência didática, uma experiência educativa. Por isso que eu disse há pouco que aqui não é um parque de diversões. Hoje não é um domingo à tarde. Hoje, na nossa vida, vivendo nesse mundo, não hoje, agora, é um dia de trabalho. Viver encarnado é estar em pleno dia útil, de muito trabalho. Né? E não no domingo à tarde, onde a gente vai no parque para se divertir ou para se distrair. Né? Então, aqui é um lugar onde nós teremos muito trabalho. Veja que eu estou fazendo questão de não dizer que aqui nós teremos muita dor ou muito sofrimento, porque não entendo que eles sejam obrigatórios. Tem sido necessário por conta da nossa dureza, mas não obrigatórios. Então aqui é um lugar onde, olha, agora é um lugar que nós temos que arregaçar as mãos, temos muito o que fazer. Muito o que fazer. E se os seus sonhos não incluem muito trabalho, eles estão errados. E quando eu falo trabalho, não estou falando trabalho de emprego. Eu estou falando trabalho íntimo. Trabalho de renovação, trabalho de aprendizado, trabalho de entender os sentimentos, entender como pensa, de se autoconhecer, né? E para isso a gente precisa de bom ânimo, de muito bom ânimo, de alegria, de energia, porque ânimo é colocar a alma, né? A palavra ânimo vem de ânima, que quer dizer alma. Então vou nos colocar inteiros, tem de bom ânimo, tem de uma energia positiva, forte, esteja nas coisas da vida,
porque elas são temporárias, esse trabalho terminará dentro de nós, vai terminar. E nós podemos voltar para casa, quando esse dia na escola terminar, voltar para casa para descansarmos mais profundamente, para voltarmos a estudar, para voltarmos aos nossos, vamos chamar assim, a uma condição mais normal, né, onde estamos livres, porque aqui, de fato, nós estamos contidos dentro de uma experiência toda planejada para que o nosso aproveitamento de aprendizado seja o máximo, seja magnífico, como tudo que é feito pelo Pai. Então, vencer o mundo significa vencer a ilusão a qual nós estamos nos rendendo até agora, de acreditarmos que essas coisinhas que nós temos aqui, as nossas posições, as nossas situações de destaque, essas conquistas que a gente faz por aqui, acreditar que elas são importantes. Todas as conquistas exteriores são bem pobres. Como o próprio Jesus disse para o senador Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, quando ele, Emmanuel, se lembrou da grandeza de Roma, e Jesus, captando, disse, a sua Roma é bem pobre. Lembrando que Roma, na época, era o maior dos impérios da Terra. Os seus monumentos, as suas conquistas são bem pobres. E as nossas conquistas exteriores, né, os aplausos que a gente recebe algumas vezes, as situações de destaque, a situação financeira, são bem precárias, bem pobres. Se elas não forem, se paralelo a elas, posso dizer assim, não houver as verdadeiras conquistas interiores, porque essas não passarão. Será que é isso, Wagner? Isso é vencer o mundo? Vencer o mundo, eu encaro como vencer a nós mesmos, né? É o que você falou. No fundo no fundo é isso. É a gente acreditar, olha só que loucura, que o que a gente está vendo aqui é tudo ilusão. Que isso aqui, ó, não tem nada de concreto. Nada. E a gente precisa enxergar além das aparências. Isso aqui é um teatro, gente. Isso aqui é só um cenário, né? Tudo de madeira, sabe? Ou de papelão, né? Tudo de papelão. Ilusão pura. O sangue podia ser ketchup. Bom, Wagner e Edgar, eu queria só complementar essa pergunta do Wagner, que eu acho muito importante. Quando a gente lê a frase toda de Cristo para os discípulos dele, ele tem duas outras frases ali que são importantes para a gente entender o que quer dizer com eu venci o mundo. Ele falou para os discípulos o seguinte, mas eu não estou só, o Pai está sempre comigo. O que vocês acham? Ou seja, para vencer o mundo é preciso estar com o Pai, né, Osmar? Não é? A reforma íntima é vencer o tempo interior. Para quem? Bacana. Olha aí, Jesus disse tudo. Obrigado, Wagner. Agora vamos falar com a Renata. Renatinha. Renata, essa pergunta. Então, Edgar, nenhum acaso rege o destino das coisas, não é? Na verdade? Nenhum, não é? Então, quando nós estamos em sofrimento, nós deveríamos lembrar, não é verdade? De que se a gente está passando, né, padecendo... Ai, que triste causa... essa palavra, até me apunhalou, padecendo, meu Deus. Deu até uma dor. Alguma causa deve ter, né? Eu me lembro que quando eu passei por uma fase muito difícil, que Deus queira que tenha sido a grande dor da minha vida, eu só consegui superar tendo esse conhecimento da doutrina espírita, sabendo que o acaso não existe, que aquela dor era justa e que, na verdade, era só um realinhamento, né? Vamos colocá-la novamente no trilho, né? Então, eu acredito que essa frase é muito importante, a gente não esquecer que o acaso não rege os nossos destinos. E que também
né? Completando isso, a vida se revela aos poucos para a gente, né? Sim. Não é Conforme a verdade? gente cresce, ela vai se revelando, né? Deixa eu Não é? aproveitar isso que você disse, que eu concordo totalmente, para a gente... vamos falar um pouquinho mais de sofrimento, né? Olha só o que você disse, né? Gente, vamos trocar a palavra sofrimento por trabalho, por exercício. Olha, não estou passando por um grande sofrimento, estou passando por um trabalho bem difícil. Olha, não sei nem por onde começar. Sabe aquele trabalho que você não sabe nem por onde começar? Que seu chefe, Deus, te deu. Você fala, meu Deus, como que eu começo isso? Olha, eu acho que Deus se enganou, não era para mim, porque eu não sei fazer isso. Né? Quantas vezes a gente fala isso? Né? Mas não sofrimento, que traz uma conotação tão pesada, como se eu estivesse sendo punido. Não. No máximo, nós estamos vivendo as consequências dos nossos atos anteriores. Mas até quando isso acontece várias vezes, até quando a lei da justiça funciona precisamente, nos devolvendo o que demos à vida, até aí, esse momento de trabalho, de viver as consequências dos nossos atos, tem, por conta da grandeza do amor do Pai, um objetivo pedagógico. A consequência dos nossos atos ruins, que geralmente a gente chama de dolorosos, as consequências dolorosas, e eu chamo de trabalhosas, elas não têm o objetivo de nos castigar. Não tem. Para que serve para Deus a nossa dor como castigo? Não serve para nada. Nada. Ele não vai melhorar, ele não vai ficar maior, ele não vai ter alegrias maiores porque tem um monte de filho dele sofrendo, né, as consequências dos seus próprios atos. Mas o grande objetivo de vivermos as consequências dos nossos atos é aprendermos o que significa o ato. Quando ofendemos alguém, e amanhã, num exemplo bem raso, a gente é ofendido como consequência da primeira ofensa, ou quando a gente vive uma situação humilhante, né, mesmo que não seja feita por ninguém, o objetivo é só que a gente desperte e fale assim, nossa, não é bom ser humilhado, não é bom ser ofendido. Agora eu entendi que aquilo que eu fiz ontem não é legal de fazer. É só isso. É o objetivo pedagógico. Da mesmíssima forma que a criança, ao colocar o dedo na tomada e levar um choquinho, ela aprende que ali não é lugar de pôr mais o dedo. Um objetivo pedagógico e não de punição. A tomada não mandou um choque para a criança para puni-la. É assim. Então, gente, tiremos a conotação do sofrimento. Veja, a palavra sofrimento ela tem várias conotações, inclusive, né? Sofrer uma cirurgia também passar por. Eu posso sofrer uma situação. Eu sofri o concurso, eu passei pelo concurso, eu sofri aquele caminho, eu passei por. Nós que lembramos só dessa coisa pesada, né? Por isso que eu proponho que a gente troque a palavra trabalho. A vida nos dá trabalhos importantes e o sofrimento. E aí eu quero chamar muita atenção para isso que eu vou dizer agora. O sofrimento, ele ocorre dentro de nós. Dentro de nós. Simplesmente porque a gente resiste a viver o que a vida nos dá. Se nós não resistirmos, se nós abraçarmos a vivência que a vida nos oferece, não haverá sofrimento. Haverá trabalho. E trabalho grande, muitas vezes. Mas trabalho não é sofrimento, necessariamente. Trabalho quer dizer que nós vamos empenhar esforços, nós vamos usar nossa inteligência, nós vamos descobrir caminhos,
Nós vamos estudar o que está acontecendo dentro de nós para encontrar meios de executar aquele trabalho da forma correta. E executar um trabalho significa executar um ato que tenha utilidade, porque trabalho é tudo que é útil, tudo que produz algo útil. Então, se nós olharmos, se nós criarmos os nossos filhos, ensinando a eles que não há sofrimento, mas há trabalho, esse tipo de trabalho, a vida se torna mais leve. Porque nós vamos reconhecer que a bondade do Pai, a vida, reconheceu que nós somos capazes de enfrentar tão grande trabalho, tão trabalhoso, tão difícil trabalho, e não sofrimento, ponto final. Então nós precisamos mudar isso com muita urgência, entende, Renata? Porque aí fala assim, puxa, olha, Deus me deu o trabalho de não ter muita saúde nessa fase da minha vida, sabe? Eu não estou com muita saúde, meu corpo não está tão saudável, e é um grande trabalho, e eu vou aprender muita coisa com essa situação. Pronto. Mudou sua vida. Mudou sua vida. Com certeza. E fazer essa leitura, né, da pedagogia desse trabalho, né? Porque e nós precisamos... Passar nós precisamos educar as pessoas, os nossos filhos, para ter essa visão, Renata. Porque passar e não entender a lição, ela terá que ser repetida, né? Sim, muitas vezes, não é? Muitas vezes. Você sabe que um dia me perguntaram até para um palestrante chamado Adenauer Novaes, que vinha aqui há muitos anos, de Salvador, perguntaram para ele, falaram assim para ele, a dor evolui, né? Ele falou, não, a dor não evolui. O que evolui é o que você faz com ela. Exatamente. Porque se você se revoltar com a dor, significa que você não está aberto à lição. Então você não aprendeu nada, não evoluiu coisa nenhuma. Exatamente, porque evoluir, até câncer evolui, né? Até câncer, até as pedras evoluem. Evoluem, então. Então precisamos ver que tipo se a gente está tendo uma ascensão, né? Exatamente. Diante de tudo que está passando. Exatamente. Obrigado, viu, meu querido? Eu que agradeço. Obrigado, Renata. Eu vou pegar carona na pergunta da Renata e na sua resposta. Você falou das crianças, né? Que a gente precisa educar nossos filhos sobre isso aqui, mas é claro que primeiro precisamos nos educar sobre esse ponto que você falou. A gente não consegue ensinar o que a gente não aprende. E a propósito disso, o Márcio Assis, nosso colega também lá do CEIC, ele fez uma pergunta que eu achei bem pertinente nesse momento. Ele fala assim, eu estou pensando aqui, nesse plano de expiações e de provas, também reencarnam espíritos mais evoluídos a nos ajudar. Em razão do grau evolutivo desses irmãos, colocou entre parênteses, espíritos de luz, não poderiam esses nossos irmãos virem sim a questão da dor, dado ao seu entendimento, adiantamento e situação espiritual? Não. Não poderiam. Sabe por quê? Nesse planeta? Gente, quando você entra... A pessoa de luz ou sem luz, quando entra na lama, é tocado pela lama. Né? Quando você entra num lugar quente, de luz ou sem luz, você sente o calor. A grande diferença é o que significa cada situação aqui da Terra para eles. Então, invariavelmente, qualquer pessoa, no nosso estágio evolutivo, qualquer pessoa de luz que encarne, ela vai viver o impacto do nosso nível evolutivo da humanidade. Jesus viveu. Jesus. Não há ninguém mais de luz passível de encarnar na Terra. E ele teve que submeter às leis da Terra. Né? As leis do contexto. Né? Então, digamos que aqui esteja muito quente. Ele sentiu bastante o calor. E muitos outros. Alcione, no livro Renúncia, de Emmanuel, que já vivia fora da Terra, né, tal grau evolutivo, né, como diz o começo do livro, quando quis encarnar aqui, ela foi profundamente advertida pelo seu superior que o fato dela ter o nível que ela tinha não a pouparia. E ela falou, eu entendo.
E ainda assim quero. Tanto que veio, encarnou. E a vida dela foi, deixa-me mudar, de muito trabalho. Muito trabalho. Ela teve muitas lágrimas, bastante lágrimas. E todas elas, ela abençoou. Todas elas. Por quê? Porque ela entendeu que o trabalho que a vida lhe dava foi profundamente benéfico a ela e a todos que observavam como é que ela vivia e executava aquele trabalho. Por isso que se a gente voltar em João, como o Wagner colocou, eu venci o mundo, muitos vencerão o mundo. E por que eles fizeram isso? Para que a gente saiba o caminho. Jesus foi aquele que, quando ele se declara, eu sou o caminho, ele estava, na verdade, dizendo qual era o caminho. E como se caminha por esse caminho. Como é que se vive as situações de fracasso, de derrota, de dor física, de crítica, de incompreensão, de desamor. Como é que se vive do jeito que ele viveu? Com compreensão, com perdão, com amor. Né? Não há outro caminho. Né? Então, assim, por isso que eu digo, quem vier aqui vai sentir bastante calor. A gente pode até completar, não sei se você concorda comigo, que os outros espíritos iluminados, como Chico Xavier, como outros tantos que a gente pode citar aí, também sofreram muito pelo período de passar aqui na Terra. Mas eles vieram justamente para nos ensinar pelo exemplo. Né? Como disse Jesus, que eu sou o caminho, eles também vieram para nos mostrar o caminho. Né? Então, essas novas gerações talvez também venham com essa mesma intenção. Pode ser? Perfeito. Eles também tiveram bastante trabalho, como Jesus teve, não tenha dúvida nenhuma. E todos terão. Todos que vierem aqui terão. Teremos. Teremos todas. Lilian, desculpa fazer você esperar, mas a pergunta era importante. Então, agora... Muito importante mesmo. Nós sabemos que a abnegação é uma forma de agir que nos leva ao desapego. Mas é um sacrifício também? Para te responder, você vai me dar a oportunidade de definir sacrifício. Por favor. Por favor. Sacrifício é outra daquelas palavras que tem um significado comum tremendamente ruim. Ninguém quer fazer sacrifício. Né? Porque sacrifício é muito ruim fazer sacrifício, é o que dizem. Né? Mas se a gente for ver a origem da palavra sacrifício, a sua etimologia, sacrifício significa tornar algo sagrado. Né? Sacrifício vem de sagrado. É quando você faz uma coisa de uma determinada forma, que esta forma torna o seu ato sagrado. Sacrifício de verdade, gente, não dói. Sacrifício de verdade é desejado. Desejado. Vou dar um exemplo. Pegue uma mãe bastante amorosa, onde o seu filho de 2 anos está bastante doente, de febre, de noite, medicado, tudo bonitinho, e a febre não cede. Essa mãe passa a noite em claro. Dizemos que isso é um sacrifício. Mas se você perguntar para ela se ela desejaria estar em outro local, fazendo outra coisa, ela falará, não há outro lugar no mundo que eu desejo estar, que eu quero estar. É claro que no outro dia ela estará cansada fisicamente, ela estará com sono, mas inteiramente em paz, porque ela fez algo sagrado, amando. Então, gente, sacrifício com dor não é sacrifício. Sacrifício com trabalho, certamente é. Todo sacrifício é trabalhoso, mas ele é desejado. A pessoa que o faz, dentro desta visão, ela torna sagrado aquele instante porque ela aplica ali o seu amor, a sua capacidade de amar. Então, gente, sacrifício é algo, sim, trabalhoso, exige bastante de nós, mas a gente
não consegue, quando faz, ver outra coisa melhor para fazer. Porque ele faz profundo sentido a nós. Entende, Lilian, como muda completamente a perspectiva? O exemplo da mãe foi fantástico. Mas não é assim que acontece? Exatamente. Você quer que alguém substitua? A mãe... Não, vai dormir que eu fico aqui. Você está louco? Por que eu iria? Por que eu iria dormir? É assim mesmo. É quase uma ofensa. Mas eu disputo o privilégio de fazer esse sacrifício. Sim. Olha a grandiosidade. E a gente, por conta da nossa imensa ignorância, começou a dar um significado para o sacrifício, como ele sendo pesado, ele é trabalhoso, como ele sendo ruim, como ele deve ser evitado. Não, a gente não pode evitar as coisas sagradas, a gente tem que evitar as coisas vulgares, as coisas sem sentido. Isso que a gente tem que evitar, porque as coisas sagradas se eternizam no tempo. E as coisas vulgares sem sentido são sem sentido. Perfeito. Então, veja, você me permitiu falar, viu, Osmar? Essa pergunta permitiu falar sobre metáfora, que é o sacrifício. A gente falou bem pouco das lágrimas, né? Falar um pouco das lágrimas, sim. Mas eu queria falar um pouquinho mais de sacrifício, já que a Lívia falou esse assunto aí. A gente sabe que todos aqueles que se sacrificaram ou que se sacrificam por causa de Cristo, né, serão recompensados no reino dos céus, né? Eles podem chorar lágrimas amargas aqui na terra, mas certamente vão colher frutos de felicidade no futuro, né? Mas e aqueles que não fizeram sacrifícios, não porque não queriam, mas porque não tiveram oportunidade? Aquela mãe que o filho ficou doente, por exemplo. Aquele guerreiro que teve que cuidar das bagagens enquanto os outros iam para a linha de frente. Esses caras essas pessoas não têm méritos? Não serão recompensados? Provocação, viu? Ótima provocação. E é muito útil essa provocação, porque existem pessoas, como até comentei no começo, que não vão passar por grandes doenças, grandes acidentes, vão ficar 30 anos de coma na cama, né? Que bom, né? Que bom porque não é necessário, né? Só por isso. Osmar, se a gente enxerga que sacrifício é você tornar sagrado uma ação, tudo deve ser um sacrifício. Porque sacrifício significa a gente fazer algo para o nosso Pai. Tornar sagrado, né? Alinhado com o sagrado. Então, você pode fazer coar um café e esse ato ser sagrado, dependendo do quanto de amor você colocou ali. Do quanto de amor e significado você colocou esse singelíssimo ato que visa, quando é feito com amor, tornar o começo do dia de alguém, no café da manhã, melhor, mais cheio de alegria, mais cheio de ânimo, mais cheio de forças, para que a pessoa tenha a necessária lucidez e entendimento para cumprir o seu dia. Então, assim, não é possível, a ninguém é vedado o ato de tornar algo sagrado, portanto, sacrificar-se a ninguém. Lembrando que quando você torna algo sagrado, olha só em onde chegamos, a gente faz isso pelo outro e não por nós. Olha aí o trabalho de extirpar ou diminuir o nosso egoísmo e olhar para o outro e fazer para o outro. E sabe quais são os grandes sacrifícios, Osmar? Não são os visíveis. São os invisíveis. São aquelas minúsculas renúncias, aqueles minúsculos gestos de amor, ou vou até colocar diferente, de preocupação pelo bem-estar do outro, que ninguém jamais saberá que você fez. É aquela crítica que você calou. É aquele silêncio que você fez.
é aquela presença que você teve, silenciosa ou não, e que isso te deu trabalho, te custou fazer, custou aprendizado, porque muitas vezes, por exemplo, diante de uma crítica, quando a gente consegue entender o que está acontecendo no outro, para que o outro chegue ao desequilíbrio de te ofender, quando você olha para o outro e vê, meu Deus, quanta dor no outro para que ele me ofenda assim, para que ele não enxergue, não compreenda assim. Quanta dor. E essa visão trabalhosa, muitas vezes trabalhosa de ter, porque estamos ainda cheios de egoísmo e de orgulho, a gente se cala no esforço de compreender o outro. Isso é sacrifício, Osmar. Isso é sagrado. E esses exemplos que você deu, você se calar, não criticar, etc., esse é exatamente o exemplo do sacrifício voluntário que a gente faz, porque entende que nós chegamos naquele nível onde o nosso silêncio é uma caridade. Exato. Uma das mais difíceis, inclusive. Uma das mais difíceis. Nossa, Guilherme, porque essa caridade que você citou, você está dando você está dando algo que realmente é seu. Porque quando eu dou R$10 não é meu. Porque é tudo empréstimo. Lembra? Tudo que está fora não é meu? Olha, eu vou chegar ao extremo. Quando eu dou o sangue, eu não estou dando algo que é meu. Porque o meu corpo não é meu. Nem o corpo é nosso. É do Pai. O corpo é do Pai. Ele me emprestou, tanto que ele vai dar um tempinho aqui para devolver para ele. Então, nem o sangue que eu dou lá no Hemocentro, e devemos todos doar, viu? Nem o sangue que eu dou é meu. É uma caridade? É uma caridade, mas as grandes caridades é quando você dá a sua compreensão, por exemplo. Muito bem lembrado. Isso é nosso. Isso é meu. Isso é nosso. A Camila Zambello fez o seguinte: Edgar, e como lidar com o sentimento de culpa por não conseguir ter a percepção de que a dor, na realidade, é nossa amiga e não uma coisa ruim? Sentimento de culpa por não saber isso. Olha que interessante. Ótimo. Olha, que legal. Pega as culpas, joga fora. Joga fora. Não serve para nada. Não serve para nada. Se arrependa. Aí é legal. Se arrepender é assim. Meu Deus do céu. Até hoje eu não tinha compreendido isso. Meu Deus. Mas agora eu compreendo. Agora eu entendi. Pronto. Acabou. A partir de agora, vamos então empreender o sincero, o honesto, o verdadeiro esforço de viver conforme essa compreensão. E pronto. Sem culpa. Sem culpa e sem remorso. Porque a culpa, gente, eu já disse, ela é bastante cômoda. Filha do egoísmo. Filha principalmente do orgulho, desculpem. A dor é tão cômoda, porque eu fico lá todo culpado, todo coitadinho de mim, não faço nada. Nada para melhorar. Então, joguemos fora a culpa. Ela causa sofrimento, mas aí não é a vida nos causando, né? Somos nós, né? No nosso orgulho. Joga fora a culpa. Se arrependa no sentido de falar, puxa, meu Deus, eu não tinha entendido. E veja, tu não tinha entendido, pronto. A criança não é culpada porque ela não tinha entendido que ela tinha que nascer sabendo ler e escrever, ela não tinha, né? Então, assim, viva a experiência, viva a alegria dessa descoberta e olhe para frente, porque você agora é mais capaz de viver melhor. Nada de culpa. Condeno completamente a culpa, sou completamente a favor apenas da gente se arrepender. Edgar, eu queria falar só uma coisa antes da gente terminar. Infelizmente, nosso tempo já esgotou. Para você e para todos que estão nos ouvindo, o que eu falo é do coração. O Edgar nos faz ser melhores. Esse é meu agradecimento por você, meu amigo, hoje. Poxa, você me constrange e emociona, Osmar. O que é isso? Olha, Osmar, eu sou um papagaio, um alto-falante, nada mais do que isso, né? Mas eu agradeço muito o carinho, né? Me toca, eu agradeço demais mesmo. Essa oportunidade a gente está conversando aqui, porque não tenham dúvida do quanto eu preciso de tudo isso que eu falo. Não tenho Foi muito bom.
Eu tenho certeza que todos concordam comigo, como digo, que foi muito bom. Antes de chamar nossos amigos aí para falar boa noite de cada um deles, Edgar, eu só queria falar com todos que estão nos ouvindo hoje e que nos ouvirão ao longo da semana também, que o tema hoje tem muito a ver com o nosso dia a dia. Lágrimas e sofrimentos, no momento que nós estamos vivendo hoje, é uma coisa que habita todos os lares. Felizes aqueles que têm a compreensão suficiente, como o Edgar falou, para saber que a dor, né, o sofrimento é uma escola divina, que enquanto a gente estiver nesse planeta de provas e expiações, a nossa ferramenta de aprendizado será a dor. Mas vocês não estão sozinhos, né? Lembre-se da oração, lembre-se da fé, mas principalmente, gente, nós, do Centro Espírita de Santa Catarina, nos oferecemos ajuda para vocês também. Nós já temos o atendimento fraterno online, vocês que precisarem, podem nos chamar aqui pelo Facebook, pelos grupos do centro, como quiserem entrar em contato conosco. É uma sessão agendada, totalmente discreta, não há problema de confidencialidade, e é aquela palavra que vocês precisarão nesse momento, né? Então, lembre-se que nós temos atendimento fraterno com pessoas treinadas, inclusive algumas foram treinadas pelo próprio Edgar, né? Então, vocês têm um grupo muito bom para atendê-los nesses momentos onde vocês precisam conversar com alguém, né? Não se embaraçem, liguem, chamem-nos a qualquer momento. O segundo aviso que eu queria dar para vocês é que nós estamos agora, todos nós, ou alguns de nós, pelo menos, temos um pouquinho mais de tempo livre, né? E nós, da Santa Catarina, nós resolvemos também dar mais material para vocês poderem refletir, para vocês poderem pensar um pouquinho mais na doutrina e, quem sabe, até aliviar esses momentos de solidão aí. Então, nós, nessa semana, a partir da terça-feira, toda terça-feira, às 19 horas, nós estamos inaugurando mais um horário de palestras. Serão palestras curtas, de 10 a 15 minutos, quase como se fosse uma oração que a gente pode fazer junto com vocês, né? Mas vai ser muito leve, vai ser um tom muito descontraído, realmente um bate-papo, né? Como se a gente estivesse juntos. Infelizmente, nós não podemos nos abraçar fisicamente ainda, mas a gente quer abraçar vocês virtualmente. Então, eu espero todos vocês, né, nessa terça-feira, às 7 da noite, para a gente conversar sobre um tema interessante que vai ser causos do Chico Xavier. Né? Vamos contar 3 causos do Chico Xavier com as suas respectivas lições que o Chico sempre nos deixou, né? Por favor, prestigiem o centro, estaremos juntos na terça-feira, tá bom? Eu agradeço a cada um de vocês pela presença, a todos os internautas que nos seguiram e que nos seguirão também, né? E antes de despedir o Edgar, eu preciso primeiro chamar o Wagner, a Lília e a Renata, e pedir que eles também deem seu boa noite. Primeiro, começando agora com a Lília. Por favor, Lília. Boa noite, muito obrigada. Eu ficaria aqui, acho que a noite toda. O Edgar é uma inspiração, é muito gostoso esse bate-papo. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Osmar, pelo convite novamente, e que tenhamos todos uma semana de muita paz e muita luz. Amém. Renata? Bom, já que você falou dos causos do Chico Xavier, queria contar para o Edgar que ele não sabe que eu estou em Uberaba. Olha. E essa viagem aconteceu essa semana, eu tive que trazer minha filha para cá. E aí o Osmar falou, mas vai dar para você fazer? Eu falei, lógico que vai dar, Edgar, não perco de jeito nenhum. Que delícia, obrigado. Sabe por quê? Você é demais. E você torna as nossas noites de domingo sagradas. De verdade. Muito obrigado. Você falou sobre sacrifício, que é tornar algo sagrado. Você torna as nossas noites de domingo sagradas. Não vejo a hora de passar essa pandemia, de você estar dando uma palestra ao vivo para poder te dar um abraço. Porque eu me tornei uma fã incondicional sua. Poxa vida, muito obrigado por tudo. Seu sorriso contagia a gente e nos descontrai, nos deixa mais livres para fazer as perguntas, né, Osmar? Muito obrigada, Edgar, por você ser quem você é e nos inspirar um dia a ser como você. Muito obrigada, viu? Vocês são generosos mesmo. Edgar, grandes corações. Reconheçam os seus corações. Edgar, por favor, leia depois os comentários que estão no Face. Muita gente concordando com o que eu falei para você. Você nos torna melhores. Você veja quanta gente boa nesse mundo. Pois é. Wagner, seu boa noite. Bom,
a gratidão muito, né, sempre. Então, eu queria lembrar duas passagens aqui, capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Então, fala, bem-aventurados os que choram, os que vertem lágrimas, porque serão consolados. E gostaria de lembrar a oração de São Francisco. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Então, Edgar, hoje, você nos consolou. Então, a nossa gratidão pelo consolo recebido essa noite. Obrigado. Muito bom. Obrigado pelo carinho. Como sempre, meu agradecimento sincero a você, minha gratidão. Você sabe que, enquanto durar a pandemia, nós vamos sempre fazer esses lives com você. Depois, eu sei que você tem compromissos, mas sempre estaremos convidando você. Além de você, eu agradeço muito a Lilian, agradeço muito a Renata, o Wagner, que sempre atende meus pedidos com muita boa vontade. Eu agradeço vocês também por isso. Agradeço aos nossos amigos internautas, né? Repito o convite para que amanhã estejam conosco, às 7h. Amanhã teremos um live parecido com esse Contato Save. E no próximo domingo estaremos aqui novamente. Amanhã vai ser outra noite abençoada, né? Sem dúvida. E para aproveitar e abusar um pouquinho mais da boa vontade do Edgar, eu queria que o Edgar se despedisse de todos, né, também, e, por favor, fizesse a prece de encerramento, Edgar. Meus amigos, um abraço carinhoso a cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, viu, gente, por essa oportunidade. E vamos agradecer. Nós que falamos de tanto trabalho na vida, do esforço que nosso ser precisa fazer para se desprender das ilusões e encontrarmos a realidade da luz que já está dentro de nós. Nós te agradecemos, Mestre, porque prometeu estar conosco através dos tempos, nos levantando nas nossas dificuldades de desenvolver esse trabalho de cada dia, de nos autodescobrirmos, de fazermos brilhar, acender a nossa luz. Como é bom, Mestre, saber que o Senhor está conosco. Como é bom saber que a gente pode ir até o Senhor para sermos consolados, para sermos levantados, para voltarmos a sorrir diante do trabalho que é viver aqui na Terra. Obrigado pelos amigos que nos cercam, porque sempre os há. Obrigado pela sua presença e que cada vez mais a nossa gratidão, Mestre, seja transformada em atos de doação do melhor de nós, que está ali, pronto para ser feito, que todos nós somos capazes. Obrigado por este instante. Que o Senhor nos abençoe sempre. Que assim seja. Sim seja. Jesus disse, eu venci o mundo. Lembre-se, também falou, mas eu não estou só. O Pai está sempre comigo. Uma semana abençoada para todos, meus amigos. Muito obrigado. Saúde. Um abraço para todos.